falando sobre alternativas para nós, países em desenvolvimento, e refletir aplicadamente sobre a questão específica do Brasil aqui e agora. Embora haja muitos valores comuns, intrínsecos, que nós deveríamos celebrar numa parceria indissociável, que eu imagino, nós precisamos aprofundar com a Argentina. Tentarei demonstrar isso para além da minha afeição, do meu profundo respeito, da minha admiração e da minha raiva, especialmente na questão do futebol. Não é? É sempre um problema para nós na Argentina, mas exclusivamente quando quer fazer de Maradona melhor do que o Pelé. Há aí um conflito que nem a melhor diplomacia do planeta Terra será capaz de resolver. Fora isto, que é absolutamente uma brincadeira, há razões absolutamente orgânicas para que nós superemos toda e qualquer insegurança ou desconfiança. A parte mais grave dessas inconfiabilidades tem sido responsabilidade do Brasil, da nossa inconstância, da nossa falta de projeto e das vezes em que, muito equivocadamente, o Brasil não deu o devido respeito a essa grande nação irmã que é a Argentina. Eu sustento, para discutir, que as coisas como estão no mundo, e eu começarei do geral para o particular, exigem uma reflexão que naturalmente entenderá o acumulado intelectual, o acumulado científico, o acumulado, vamos dizer, de uma tecnologia de ciência política, de sociologia do mundo. O que eu quero dizer, Karl Marx sempre será Karl Marx, Adam Smith sempre será Adam Smith, Lord Keynes sempre será Lord Keynes, e nós precisamos dominar tudo isso. Mas as coisas aconteceram na humanidade de um jeito tal, e mais recentemente numa velocidade tal, que há que se desenvolver um pensamento autônomo entre nós. Por quê? Porque a globalização, penso eu, para começar a provocar, é uma palavra que não se aplica no prático, a não ser num único dado. A única coisa que eu argumento para a discussão que está globalizada é a informação. Nada mais é de verdade globalizado, só a informação é a variável que de fato está globalizada. Claro que eu sei que o comércio tem evoluído, mas no prático, dessa constatação de que só a informação é o fator real de globalização, sucede uma questão que está na premissa dos meus raciocínios teóricos mais recentemente, que é basicamente o seguinte: aconteceu com esta globalização da informação um trânsito absolutamente complexo daquele ambiente onde a humanidade busca a felicidade. Não quero ser filósofo, né? Mas é uma coisa muito prática, como eu vou tentar demonstrar. Até a minha geração, eu tenho 60 anos, a meados dela, até os meus 30 anos, portanto é uma coisa muito recente, a ambiência onde se buscava a felicidade, mais ou menos lucidamente, era uma ambiência subjetiva, espiritual. Não estou falando de religião. Ser feliz era uma coisa que se buscava no romantismo, na poesia, se buscava na insurgência revolucionária para muitos de nós, na crença absolutamente excitante de que estava na potência do ser humano na década de 60, princípio da década de 70, revogar as estruturas conservadoras, reacionárias todas. Eu amei entrar aqui, porque isso me evoca o meu tempo, né, de universidade, tudo pichado, todo cheio de cartazes, as questões identitárias. A nossa geração, eu estou um pouco mais jovem do que isso, mas se imaginou potente, isso é felicitante, de revogar as estruturas autoritárias todas, no limite até de revogar a estrutura da família judaico-cristã, subverter os limites psicofísicos do cérebro, revelou-se depois gravemente equivocada viagem lisérgica. Enfim, havia uma felicidade. Modernamente, parece que ser feliz é quanto de uma expectativa de consumo dramática e maravilhosamente excitada por uma oferta globalmente informada, me perdoe o pleonasmo, quanto desta expectativa de consumo eu dou conta de praticar com a renda exígua que tenho. Até porque quando eu implemento um padrão de renda capaz de sancionar a minha expectativa de consumo, imediatamente essa expectativa de consumo foge para outro patamar mais alto, e a frustração é a consequência disso. Penso eu, para discutir,
que esse é o grande problema de fundo do momento que a humanidade está vivendo. Por quê? Porque, de um lado, este padrão de consumo será sempre inalcançável pelas maiorias populares da humanidade. E um jovem do Rio de Janeiro, de Nova Delhi, de Nairobi, de Cidade do Cabo, ele está induzido a imaginar inconscientemente que ser feliz é acessar um conjunto complexo de elementos simbólicos do êxito social, símbolo de aceitação dele pelos seus grupos, evidência de que ele é uma pessoa de sucesso, e isso tudo é apurado se ele é capaz de portar camiseta de marca, tênis de marca, o último smartphone com capacidade de câmera de 12 megapixels e fazer câmera lenta, etc, etc. E ele não tem dinheiro para isso. O resultado prático é que se tenta produzir por venial uma versão falsa deste consumo, desta oferta de consumo, né? Os produtos. E o lado mais cruel é a violência. O abstrato para acreditar nessa organização social que só lhe nega que ele não será feliz, de que ele jamais vai ganhar no mundo real do trabalho, da escola, da caretice, dos costumes tradicionais, etc., da religiosidade posta, jamais ele vai ser feliz, porque daí não vai sair esse padrão. E por que eu não quero dizer que isto é uma digressão filosófica? É porque daí sai uma coisa muito prática. E é que se ser feliz é acessar o bom, bonito e barato, a grande pergunta é, e este bom, bonito e barato é global a condição de produzi-lo? E aí a resposta, na contramão da ciência ruim, que nos vende, quer dizer, da ideologia ruim que nos venderam como ciência boa, ao longo do mito neoliberal, a resposta é um rotundo e explosivo não. As questões da produção, as questões reais do concreto da economia, seguem sendo dramaticamente nacionais, no máximo são regionais, isso está regredindo, não está se ampliando. Com as recentes iniciativas do governo do Trump nos Estados Unidos, com o avanço absolutamente vertiginoso da China neste universo da oferta desse bem e serviço, aspiração de desejo da humanidade globalizada na informação, a humanidade começa a tremer. Então, de um lado você tem que este padrão de consumo, ele não é acessível, jamais será. Em segundo e contundente razão, também para essa sustentabilidade, é que esse padrão de consumo mata a terra. É muito simples de entender. Os Estados Unidos é o ponto central de irradiação desse padrão, e na América você tem 2 carros por cada 3 habitantes, consumindo, por regra, combustível fóssil, emitindo CO2 e incrementando o aquecimento global com todas as suas sequelas potenciais que estão aí. Se a China, e a América tem 300 milhões de habitantes, se a China evolui, como está, querendo evoluir para esse mesmo padrão de felicidade fictícia, nós temos ali 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. 2 carros por cada 3 habitantes, e neste passo o planeta Terra morre. Sem se falar na Índia, sem se falar na Rússia, sem se falar no Brasil, na Argentina e outros países que estamos todos induzidos a evoluir para esse padrão. Mas aqui ainda são grandes questões que talvez as novas gerações é que vão ter que encarar, se a minha geração não for capaz de interromper esse itinerário de tragédia para o qual estamos coletivamente caminhando na humanidade. Mas o prático hoje, a Argentina está vivendo de novo um filme que é velho, deveria ser velho, o Brasil já viveu esse mesmo filme com intensidades mais ou menos variadas, mas basicamente dá para se lecionar sem precisar ser economista. É que as condições de empreender esse bom, bonito e barato, o smartphone, a microeletrônica, o meio de diagnóstico médico, os novos materiais, o pano que não amassa, né? Tudo isso, a química fina dos remédios, tudo isso crescentemente está se confinando à capacidade de produzir por guetos. Nem mais são atributos nacionais. Quando você olha, por exemplo, essa nova economia do conhecimento e os seus elementos icônicos, Apple, Microsoft, Facebook, Google, eles estão confinados, daqui a pouco vai ter que ter um muro dentro da Califórnia, ao redor do Vale do Silício,
Porque, por exemplo, a revolução ali em matéria de jornada de trabalho, de forma de remuneração, de forma de organizar a produção, de forma de se relacionar com o mundo exterior, já são completamente exóticas à luz da Califórnia, onde há uma gigantesca quantidade de chicanos, eles chamam depreciativamente assim, somos nós, que ouvimos falar que existe um ambiente onde você não precisa acordar cedo, entra na hora que quiser, o lugar do trabalho é um lugar que tem mesa de ping-pong, que tem solário, que tem sauna, e você vai para lá para fazer sauna, fazer o ping-pong e ter condição para ter um site que na hora que aparecer será tão extraordinário que vai produzir $1 bilhão, $2 milhões por minuto. Ora, e os padrões salariais, o garoto fica milionário, literalmente, ganha $1 milhão, primeiro $1 milhão com 25 anos de idade, com 30 anos de idade. Isso não é replicável na América, quanto mais no mundo. E isso também acontece na Alemanha, acontece na Inglaterra, acontece... E aí você tem... Eu fui na Suécia recentemente, e a Suécia tem hoje 1 milhão de imigrantes. Pudera, né? As pessoas estão no Oriente Médio, estão no Mediterrâneo, com conflagração por uma luta com 1000 componentes, mas o componente central é a cobiça ocidental pelas riquezas práticas deles, e o resultado prático é que as pessoas estão vendo na televisão que tem um lugar ali do outro lado daquele laguinho, que é o Mediterrâneo, do ponto de vista global, onde as pessoas ganham $10 mil por mês, para ter uma jornada de trabalho de 6 horas, e que ele está topando trabalhar 12 por $1.000, e já acha isso uma iminência do paraíso. E chega 1 milhão contra 10 milhões de população, desorganizam o estado de bem-estar e começa então a xenofobia, o fascismo, etc, etc, que é itinerário. O mundo hoje tem 65 milhões de pessoas na condição oficial de refugiados. Parte deles são nossos vizinhos aqui da Venezuela. Estão estressando a Argentina, estão estressando o Brasil, e há respostas muito cruéis em relação a isso, porque o drama cá embaixo também já não é trivial, já não é simples para as pessoas. Então, esse modelo não é sustentável por aquelas grandes razões de fundo, mas porque as condições de empreender, e aí eu desço para o prático do nosso dia a dia do Brasil, e eu quis esse ambiente aqui permite que a gente faça esse assentamento dos valores guia de uma concepção de projeto nacional, e é que você tem 3 questões centrais, afora algumas outras tantas questões laterais, que são a característica desse vanguardismo produtivo global. Primeiro, se financiam de uma forma absolutamente exótica, à luz das economias locais. Não sei quanto está a taxa de interesse e a taxa de juros na Argentina, 40% contra uma inflação de 27%. Não é? A do Brasil custa 40% na ponta, a do governo 65%. A taxa de juros na América do Norte, na região do euro, no Japão, na China, como resposta à crise de 2008, tem sido zero ou negativa durante 10 anos. Se você imaginar que uma economia vai se financiar a juros de 40% e a outra se financia a zero no mesmo prazo, e a lógica por imperativo liberal, neoliberal, é o livre comércio, é o free trade, não existe free trade. Esta economia que se financia a juros dramaticamente barato destrói a que se financia caro. E esta é a primeira assimetria competitiva. A segunda, já mencionei aqui, é a questão do componente tecnológico. Quando nós imaginamos, de forma retardatária, desenvolver nossos países, as tecnologias não tinham tão grave centralidade como tem hoje, na qualidade dos produtos e serviços que nós precisamos e nos acostumamos a usar, e elas se sucediam também com grande paciência. Então, entre o carro ultramoderno, na década de 50, e a próxima geração tecnológica, serão 10, 12, 15 anos. Você então podia sair retardatariamente, copiar o que eles tinham e ficar contemporâneo ali por 5, 6, 7 anos do estado da arte, do último estágio de desenvolvimento tecnológico. Não é mais assim. As tecnologias tomaram uma tal centralidade e uma tal frenética transformação que hoje o retardo tecnológico não consegue competir com a ponta em nenhum setor. E a tecnologia não está distribuída globalmente, ela é uma variável de vários fatores, remotamente, no que tem clareza é a educação,
E a gente sabe como a educação é muito mal distribuída no planeta Terra. E no limite, a ênfase que se dá às inovações, ao financiamento da pesquisa, da extensão, que são coisas muito caras e que, por regra, qualquer que seja a retórica, tem estados nacionais muito ricos financiando esses domínios tecnológicos, ainda que amanhã estendam para a indústria privada e façam a retórica do livre, do capitalismo livre, etc, etc. Isso é a história americana, por exemplo, em que todo o grande domínio tecnológico, celular e internet, são os exemplos mais contundentes. Foram desenvolvidos por pretexto militar. A internet e o celular foi desenvolvida à custa de bilhões de dólares públicos, do dinheiro do contribuinte americano, por razões de defesa. Dominado isto, estende-se à iniciativa civil, está o planeta Terra inteiro usando celulares e internet. Ali o companheiro fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, né? E isso é uma coisa que não está globalizada. Pelo contrário, no Brasil, por exemplo, nós tivemos uma CPI que calculou a extensão do atraso tecnológico brasileiro. Nós nos afirmamos 3 gerações tecnológicas por média defasadas em relação à ponta mundial. Isso é uma realidade do mundo periférico como um todo. E terceiro, e mais gravemente, imposto pela China, mas a tendência do mundo moderno, globalizado, das vanguardas, é se apresentar para a competição com gigantescos volumes. E aí também ninguém precisa ser economista para entender, invariavelmente um bem ou serviço vendido ou prestado em gigantescas quantidades é mais barato o preço final do que custa produzir a mesma coisa em pequena quantidade. Então você tem um ambiente informal de indústria têxtil no interior do Nordeste brasileiro, que é a região mais pobre, Sulanca de Caruaru para os brasileiros aqui presentes, em que toda a agenda convencional do empresariado brasileiro, que pede uma reforma tributária, que pede uma reforma previdenciária, que pede um desmonte da legislação trabalhista, isso tudo lá já existe no osso. Lá não tem tributo, que é tudo informal, é um cluster, é um arranjo produtivo, é informal. Pois bem, a China bota uma calça jeans na Sulanca de Caruaru, mais barato do que custa produzir sem tributo, sem cargo previdenciário, sem cargo trabalhista, nada. Por quê? Porque ela produz tanta calça, que os custos de produção são reduzidos a dramáticos centavos, e ela basta ganhar uma fração de centavo por unidade, que ela vende 1 bilhão de unidades por mês, arbitra ganhos de curto prazo, por exemplo, com câmbio, arbitrando manipulações que aí são variáveis laterais igualmente centrais, e no fim quebra qualquer competição. O setor que ela escolher para entrar, esse setor quebrará. Pouco importa se ele está na América do Norte ou aqui. Se for na América do Norte, é um pouco mais demorado, porque há determinadas assimetrias que compensam. Entre nós estamos estrangulados nas 3 centralidades: no financiamento, e o financiamento não é só o custo, é o perfil do capital. Então, hoje eu conversei com empresários do setor rural, empresários do setor urbano aqui na Argentina, e é muito igual ao Brasil, né? Você não existe venture capital. Nós somos obrigados a mencionar a expressão em inglês, não sei se há em castelhano, venture capital. Não há, porque sequer nós conhecemos a prática. Pois bem, esse é um dinheiro que o mundo capitalista, turbocapitalismo, inventou, que é um dinheiro que se associa ao jovem inovador com uma ideia altamente inovadora, porém altamente arriscada. E esse dinheiro não é dado contra garantia nem por empréstimo com juros. Esse dinheiro é equity, é associação ao capital, em que o cidadão tem a ideia, tem 1 centavo, e o capitalista tem o dinheiro. Ele entra, se deu certo, ele ganha $1 bilhão. Facebook nasceu com Venture Capital, Apple nasceu com Venture Capital, Microsoft nasceu com Venture Capital, Google nasceu com Venture Capital, Qualcomm nasceu com Venture Capital. E todas são empresas de dezenas de bilhões de dólares. Nas nossas regiões, na periferia do planeta, não há esse tipo de dinheiro. Então você tem as 3 assimetrias no financiamento, na defasagem tecnológica e na escala, hostilizando a nossa capacidade de competir globalmente. E esta competição arbitrada, por isso que fica utilitária aquela reflexão que parecia filosófica do começo, esta competição assimétrica, arbitrada por um consumidor despolitizado, descuidado, que está buscando ser feliz, acessando o bom, bonito e barato, sem ter renda para isso. Houston, we have a problem.
E essa deveria ser um ponto de partida de uma grande reflexão estratégica de países como a Argentina e como o Brasil, de preferência juntos. E isso me permite, gastando o tempo, né, de vocês com essa digressão, chegar com mais brevidade a uma terapêutica. Ora, se este diagnóstico for verdadeiro, nós precisamos compreender a necessidade de encerrar a ilusão neoliberal, deixar de acreditar de uma vez por todas, e não estou falando isso por mitologia ou paixão ideológica, que eu tenho a minha. Eu acho que uma pessoa nascer na Terra e não cuidar de ajudar as outras pessoas a superarem suas desigualdades, suas faltas de oportunidade, suas doenças, suas humilhações, é uma coisa que nega o próprio sentido da humanidade. Então, eu tenho a minha ideologia também, não escondo de ninguém, não é? Porém, eu estou fazendo o máximo de esforço para que a gente possa convergir para um setor que tende ao conservadorismo, que replica esta ideologia, porém ainda pensando ilusoriamente que isto é ciência boa. Eu estive hoje com empresários jovens da Argentina e é igualzinho no Brasil. Mesmo ideário, por regra tiveram a oportunidade de estudar em Chicago, e Marx é Marx, Adam Smith é Adam Smith, só que ninguém em Chicago sabe o que é uma desvalorização de uma moeda nacional de 27% em 6 dias, que aconteceu há poucos dias aqui. Não há um paper de um intelectual sofisticado do MIT, de Harvard, de Oxford ou de Sorbonne, que faça um ensaio pitoresco, teórico pitoresco que seja, sobre o que aconteceria com o euro se por uma razão qualquer desvalorizasse 27% em 6 dias. Qual seria o efeito de política monetária, da taxa de inflação, no valor real dos salários? Que tipo de reação o operariado francês ou alemão teria com relação a perder 1/4 do seu poder de compra do dia para a noite, sem que ninguém me desse a explicação? Não há esse paper. Eu frequento o circuito universitário internacional há muitos anos. Esse ano mesmo, fui em 43 universidades, e aí fora, Barcelona, Paris, Londres, Oxford, como é o nome lá da outra? Não, é lá na Inglaterra. A de baixo. Não, nem Kendall, está de baixo. Hã? Não, eu vou lembrar. Não? Na London School também fui, mas é embaixo, é no sul, é linda, é no mar, no Canal da Mancha. Pronto. Tu foi comigo e não lembrou? Mas, enfim, foram tantas as universidades e eu faço essa mesma provocação. Entre nós estamos juntos, mas lá eu pego os caras de lá. Então, qual é a consequência? O que aconteceria com a Libra inglesa se, não me peçam razão, desvalorizasse 27% em 6 dias? Ou 42% em 3 meses, como aconteceu no Brasil recentemente? Qual é o efeito disso na inflação, na política monetária e no efeito fiscal disso? Ninguém sabe o que é isso. Portanto, nós estamos sós, intelectualmente falando, e temos que pegar todo o equipamento que eles têm e pôr um olhar nosso, autônomo, rebelde, não é? Para que a gente explique a realidade nossa e não tente amoldar nossa realidade a uma ciência que não a explica, que é um problema metodológico grave dos jovens que na nossa região estão indo para os Estados Unidos e para a Europa estudar, voltam brilhantes, mas absolutamente alienados da compreensão dialética do nosso entorno real. E aí faltam operadores, até para compreender os problemas. Isto posto, então, se for verdade o diagnóstico, me parece que a resposta é a nos livrarmos da ilusão neoliberal e nos darmos ao trabalho de construir uma versão moderna ou pós-moderna daquilo que no passado se convencionou chamar no nosso nacional desenvolvimentismo, Projeto Nacional de Desenvolvimento. Isso aqui tem que ser reciclado completamente. Primeiro, projeto supõe a desilusão com o laissez-faire, a ideia de que o espontaneísmo individual dos mercados vão nos acudir e resolver essa contradição não vai acontecer. Para mim, não é difícil, eu abrir um parênteses nesse momento da reflexão, dizer, nada tenho contra a iniciativa privada. Eu não participo de uma esquerda ortodoxa, que um dia teve a ilusão do monopólio estatal dos meios de produção. Eu sou crítico disso, já li tudo, já fui visitar, já olhei, e eu compreendo que a livre iniciativa, a livre iniciativa, o mercado, é um fator muito importante para impulsionar o progresso humano. Fecha parênteses. Isso dito, é claro que o mercado não tem capacidade de promover desenvolvimento. Desenvolvimento é outro assunto.
É claro que o mercado deixado livre vai produzir inequidade, concentração de renda e disrupturas cíclicas, tanto mais em escala na divisão internacional do trabalho, que está nos estressando concretamente. Nosso povo, para ser feliz, aspira um padrão de consumo referido à eletroeletrônica, microeletrônica, a meios de diagnóstico médico de ponta, a novos materiais e supercondutores. Nós não sabemos produzir e estamos sendo empurrados pelo mundo na divisão internacional do trabalho egoísta que os centros dinâmicos estão nos impondo, a produção de commodities baratas. Ainda que fossem commodities por uma razão de segurança alimentar pagas devidamente, não são. Daí mais gravemente a importância de um país como o Brasil se aproximar da Argentina. Eu brinquei hoje com ele, nós precisamos evoluir, vão mandar me matar antes de eu assumir a presidência do Brasil. Nós precisamos criar uma OPEP da proteína, né? Porque não é razoável. Mas de qualquer forma, esqueçamos a ilusão de que celular, química fina, novos materiais, informática, eletroeletrônica vai ser pago com carne, soja, milho, minério de ferro. Essa conta não fecha. Ciclicamente elas sobem de preço e nos dão uma ilusão consumista, e aí a felicidade vai lá no certo alto, e quando a gente pensa que agora vai, mandam segurar na brocha, tiram a escada e a gente cai. Aconteceu agora na Argentina, aconteceu com o Brasil com a Dilma, já tinha acontecido lá atrás com o Fernando Henrique, e é sempre o mesmo fio, né? Uma aspiração de consumo que agrava as importações, e o balanço do pagamento do país se desequilibra e você desvaloriza a moeda para poder tirar do consumo a população que emergiu por algum momento espasmódico de melhoria da capacidade de consumir, seja por políticas públicas de salário mínimo, seja porque as commodities subiram de preço e há um certo conforto consumista não sustentável. Isso, na prática, importa em algumas questões. Paradigmas de desenvolvimento. Parece, para discutir e vou terminar, que 3 questões são essenciais, pouco importa a institucionalidade e a retórica. Parece que o que sustenta desenvolvimento são 3 fatores por detrás da Babel institucional em que o mundo se reparte, das línguas as mais incompreensíveis, etc, etc. Primeiro, o que sustenta desenvolvimento é o capital que se faz em casa. Ou, em outras leituras, é absolutamente vã a ilusão, eu não tenho nenhum direito de dar palpite para a questão argentina, vou falar do Brasil, mas aproveitem essa lição os argentinos, é absolutamente vã a crença de que Fundo Monetário Internacional e que se comportar como bom moço internacional vai nos salvar da tragédia da despoupança. O dinheiro dos outros não sustenta desenvolvimento. Nunca aconteceu na história da humanidade nem um precedente, nem umzinho. Nem na história, nem na atual geografia do mundo. Para não tomar descuido, porque toda vez que você diz nunca, é sempre um perigo para acadêmico especialmente. O único país do mundo que sustenta seu desenvolvimento sem poupança doméstica é a América do Norte. Porque para eles o conceito de poupança e só para eles é pintar papel de verde e emiti-lo contra o PIB global, porque é a única moeda que se refere à reserva de valor para a China, para o Brasil, para a Coreia do Norte. Não se duvidar, a Coreia do Norte tem suas reservas em dólar. Em toda a retórica de beligerância, é a única reserva de valor em termos de troca internacional. Salvo isso, que é intransplantável, nenhum país sustenta desenvolvimento sem formação bruta de capital dentro de casa. E, de novo, tarefas políticas. Ao contrário do mito neoliberal, o nível de poupança de uma sociedade não é obra fatalista do acaso. É consequência de arranjos institucionais que a política, e só ela faz ou deixa de fazer. Faz bem feito ou faz mal feito. Não por acaso, um dos elementos da propaganda neoliberal é a satanização do Estado e de suas linguagens e agentes. No caso, a política e os políticos. E os funcionários públicos, logo lateralmente. Portanto, só a política é capaz de consertar. Trata-se a rigor de como se desenha o sistema previdenciário, de como se desenha o sistema tributário, de como se desenham os caminhos de poupança de longo prazo da sociedade e seus vínculos com os investimentos que a sociedade precisa fazer para o médio e longo prazo. Estamos falando aqui de educação, fundamentalmente, mas também coisas de maturação mais lenta, como infraestrutura, etc, etc. Segundo,
jamais prosperou a sociedade que, por detrás da retórica, pouco importa a institucionalidade, não se encontra uma convergência sólida, mapeável, muito claramente visualizável entre um Estado forte, na contramão da mitologia do Estado mínimo, um Estado forte, empoderado, socialmente controlado, saneado, moralizado, pode botar o adjetivo que quiser, mas o Estado forte é premissa do êxito civilizatório em todos os experimentos da humanidade, associada a uma iniciativa privada convergente com a estratégia consensada ou hegemonizada politicamente de desenvolvimento e com uma academia imediatamente preocupada em, com toda agilidade, produzir as respostas técnico-científicas do desafio do progresso humano, comunidade a comunidade. A retórica, eu volto a dizer, pode ser qualquer uma, pode ser a retórica chinesa, mas contemporaneamente é exuberante. A China é um país que tem partido único, e este é o Partido Comunista Chinês. Toda a burocracia é controlada por um partido único, e a China começou a criar uma burguesia privada, sob tutela absoluta e desenho claro do Estado, e este fenômeno fez com que a China explodisse como explodiu, com esse maior estoque de poupança, e está disposta a sair agora para comprar o planeta. E evidentemente que, se deixarmos, a China vai transformar o resto do mundo em provedor de commodities baratas, para que ele seja a maior potência industrial do mundo dentro de 10, 20 anos. Os americanos, percebendo isso, já começaram essa tensão grave, e começa com escaramuças de natureza comercial, mas, vou usar aqui uma expressão muito brasileira, Deus é quem sabe onde isso pode dar, se a humanidade não mudar de caminho. Terceiro, jamais prosperou qualquer nação em que você não encontre, ou historicamente, de forma crônica, os ingleses a partir do século XIII, ou agudamente, os coreanos mais recentemente, um investimento ingente. Você não há desenvolvimento com populações analfabetas, semiletradas, ou com paradigmas pedagógicos fordistas amarrados numa decoreba, compreende a decoreba, né, do século XIX, do século XX, meados do século XX. Isso é lixo em tempos de Google. Você imagina um garoto com 16 anos, 15 anos, ter que tomar banho, pentear o cabelo, botar um uniforme, tomar o ônibus e chegar numa escola para dizer que Juan Domingo Perón é um grande argentino para uns, para outros é uma pessoa muito polêmica e não sei o que. Eu fico em casa, não tomo banho, não pintei o cabelo, bato no Google, ele me diz tudo, ainda me mostra fotografia, filminho, me mostra os restos mortais, me diz quem são os pais dele, onde ele nasceu, quais foram as influências que ele teve, tudo em casa de forma muito prazerosa. E este é um desafio, e a Argentina está 10 anos luz na frente do Brasil, por exemplo. A Argentina tem o dobro da escolarização brasileira. Então, se eu brinco no futebol, é para esconder a minha humildade de estar aqui diante do país mais escolarizado da América Latina. E o Brasil está muito longe disso. Nós, no Brasil, damos matrícula, isso é um fenômeno relativamente recente, a 21% dos jovens de 18 a 25 anos no ensino superior. Isso é um mero juízo quantitativo. Quando nós vamos olhar a qualidade desse ensino, especialmente a expansão privada, com as exceções de praxe, dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. A Colômbia dá matrícula 42%. Aqui eu não tenho o dado da Argentina, mas por certo é mais ou menos nesse limite, o dobro do Brasil. Só para termos clareza. Isso são as tarefas de fundo, e eu termino com as tarefas da transição, porque dialeticamente não se vai ao paraíso sem um purgatório antes, pelo menos na nossa convicção comum cristão, judaico-cristã. O Brasil, nesse momento, está proibido de crescer por 3 fatores, e eles são os 3 fatores que nós vamos mexer para virar o jogo, para começar a virar o jogo em direção àquela equipotência das condições de êxito civilizatório. Primeiro, o explosivo endividamento das famílias e das empresas. Nesse momento, no Brasil, nós temos uma instituição privada que classifica o crédito das pessoas. Não sei se há aqui na Argentina uma instituição parecida, mas é uma instituição privada que comunica ao mercado que eu, ou ele, ou ela, estamos inadimplentes com as nossas contas. Chama-se Serasa. Aqui tem. Pois bem, o Brasil tem 60 milhões de pessoas com o nome decativado hoje.
60 milhões de pessoas. Imaginando que crianças não têm crédito, não têm personalidade jurídica, nós estamos falando praticamente de 80% da população economicamente ativa, com o nome negativado no SPC. E o Brasil tem 85% das transações financeiras concentradas em 5 bancos. 5 bancos. E o juro na ponta é de 41%. Nenhuma atividade econômica do mundo real remunera isso. Portanto, o mercado não vai resolver essa equação. É preciso tomar providências numa relação de Estado com iniciativa privada. As empresas estão devendo, nesse momento, no Brasil, 2 trilhões de reais. 600 bilhões de reais, dos quais estão caminhando com muita aceleração para crédito de recuperação duvidosa no balanço dos bancos. Antes disso, os bancos estão completamente retraídos e, ao fazerem, agravam a crise de crédito que está. Então, pelo consumo das famílias e pelo investimento das empresas, não há desenvolvimento, retomada de desenvolvimento possível. O Brasil está com um colapso fiscal, que vai se agravar também na Argentina, inédito. O Brasil tem hoje, em função desse juro maluco, mas função também de uma queda brutal na receita por 3 anos de recessão econômica, o Brasil tem hoje um déficit anual projetado para o ano que vem de 130 a 150 bilhões de reais. E nós não temos de onde financiar isso. Resultado, isso vai para a dívida, que já assumiu proporções assustadoras, aproxima-se de 80% do PIB com muita velocidade, mas no Brasil não basta a queda, tem que ter o coice também. 26% da nossa dívida pública, inusitadamente para a literatura internacional, para qualquer observador acadêmico ou prático, 26% dessa dívida vence em 4 dias. 1 trilhão 184 bilhões de reais. Não há fluxo fiscal imaginável que encare esse fluxo. E aí você tem um esforço, um excesso de mecanismo de tutela da democracia a partir de meia dúzia de barões do setor financeiro que ficam em jantares, 5 pessoas, determinando, ainda agora o câmbio depreciou no Brasil, botar a culpa na minha possível eleição. Ato contínuo, isso foi ontem. Ontem eu era culpado do real estar se desvalorizando porque eu estou evoluindo nas pesquisas. E o que é que esse grupo de plutocratas queria? Queria que o governo viesse em socorro deles com dinheiro público, como sempre. Bota um nome pomposo, lá se chama swap cambial. E hoje o real se valorizou 5,9% em 24 horas e eu continuo candidato e continuo crescendo nas pesquisas. Vocês verem como é que se manipula a tutela que esta plutocracia rentista está querendo fazer sobre o processo democrático. Segundo, então a questão fiscal. E terceiro, qualquer crescimento que um país como a Argentina, que um país como o Brasil experimentar, imediatamente a plataforma de importados, por tudo quanto eu descrevi aqui no começo, expande o balanço de pagamentos. Tem uma tensão e há uma pressão de desvalorizar a moeda e o resto do filme nós já conhecemos. É possível resolver isso, mas isso exige uma política de alta energia e exige uma reunião entre os interesses da produção, ou seja, da economia real, com os interesses do mundo do trabalho. Porque o Bernie Sanders tentou enfrentar o problema nos Estados Unidos, fez uma bela campanha, foi o campeão moral e perdeu. O Mélenchon colocou a questão na França, fez uma bela campanha, foi o campeão moral e perdeu feio, né? E nós temos que fazer essa coisa acontecer. E aqui é uma hora muito especial para nós, né? A chance da gente fazer isso, porque é um fim de ciclo. Embora na Argentina haja uma recrudescência eleitoral da crença neoliberal, o próprio Macri, o presidente Macri, não estou aqui como acadêmico, eu tenho que me comportar mais, né, como possível candidato de um país vizinho, então eu não me meto em assuntos domésticos de país nenhum. Mas, sob o ponto de vista acadêmico, né, a desilusão com o neoliberalismo é a premissa para um raciocínio rebelde que compreenda as nossas questões estratégicas. E é nisso que eu trabalho. Muito obrigado por sua atenção. Muchísimas gracias. Y vamos a pasar ahora unas preguntas del público. Tenemos por ahí
Hay un micrófono, sí. Bom, boa noite. Meu nome é Vitor, eu sou de Campinas, São Paulo. Isso. E eu queria saber, Ciro, em questão das universidades brasileiras. Eu estudei na Universidade Federal do Pampa, que foi bem em 2006 do governo Lula, das expansões de Santa Maria de Pelotas. E também como que você vai fazer, então, para melhorar, já que você trouxe os dados aí preocupantes, e também do Mercosul. Como que a gente vai fortalecer mais o Mercosul? Obrigado. O Brasil, na minha opinião, ninguém precisa concordar, muito menos no estrangeiro, me dói no estrangeiro, não, embora é uma nação irmã em tudo por tudo, mas a gente tem que ter um pouco de delicadeza. Na minha opinião, e somente na minha opinião, ninguém é obrigado a concordar, nem porque silenciou, portanto, eu quero logo prevenir que ninguém está obrigado a concordar comigo. Nós estamos sob um golpe de Estado. É um golpe de Estado soft, é um golpe de Estado, enfim, em tempos de terceiro milênio, ele guarda certas aparências e tal, mas é um golpe de Estado porque nós derrubamos uma pessoa honrada que não cometeu nenhum crime de responsabilidade antes do tempo do término do seu mandato. E temos no poder um sem voto corrupto. Estou falando só para os brasileiros. Absolutamente envergonhante para todos nós. E isso não é trivial, isso se traduz em coisas muito práticas. Uma das coisas práticas, não sei se vocês estão avisados, é que eles votaram a emenda à Constituição, que no Brasil exige 3/5, em 4 sessões de votação, votaram uma emenda que se chama Emenda 95, que congela os gastos públicos com educação, com saúde, com segurança, cultura, ciência, tecnologia, ponte, porto, aeroporto, e deixa livres os gastos com o sistema financeiro e com os privilégios da Previdência por 20 anos. Portanto, o Brasil vai começar a assistir já começa a assistir agora ao colapso do que temos. Porque é simples, ninguém precisa ser economista. Nascem 2.700.000 bebês por ano no nosso país. Então, só a questão vegetativa, demográfica, nascem 2.700.000 bebês. Essas crianças precisam de uma maternidade para suas mães darem à luz. Essas crianças imediatamente vão demandar creche, o ensino infantil. E esse veio de transmissão chega lá com 2 milhões de garotos pedindo ensino médio. E com todo o avanço que nós estamos tendo, essas pessoas vão chegar tensionando o acesso à universidade. Então nós estamos proibidos de expandir qualquer serviço público no Brasil por 20 anos. Então, qualquer conversa séria, e nós devíamos exigir de todos os candidatos, tem que partir de um redesenho, de um entendimento no país para revogarmos essa emenda. Alguém poderá substituí-la por outro mecanismo, porque o valor defendido aqui é a sanidade fiscal. Como se você pudesse encontrar um piloto automático para a política. Então, percebe? Há uma certa plutocracia que tem horror a essa história de povo se meter na vida do país. Então, o povo fica se metendo na vida do país e eles ficam chateados. Então, fica inventando pilotos automáticos para que o povo não tenha influência sobre a operação do Estado. Então, no Brasil, qualquer um pode ser presidente da República, mas o mercado está com a faca no pescoço de todos os candidatos para afirmar a independência do Banco Central. E essa independência não basta ser uma formulação, tem que ser na lei e tem que descontinuar os mandatos dos dirigentes do Banco Central dos mandatos do presidente da República. Ou seja, querem privatizar o Banco Central, que na prática já é privado, porque hoje quem está comandando o Banco Central brasileiro é o economista-chefe do Itaú. Antes era o economista de 5º nível do Bradesco. Mesmo com o PT, era o economista-chefe do Banco de Boston, o Meirelles. E isso é um problema muito sério, porque não há formulação. No Brasil, o Banco Central não tem nenhum compromisso com o emprego, com o nível de atividade econômica, nada. Quando no mundo sério inteiro, o mandato do Banco Central é perseguir a menor inflação a pleno emprego. Então é um constrangimento que nem o ministro da Educação, ele tem que dar muito boa educação a todo mundo sem dinheiro, ou com orçamento apertado. O ministro da Saúde tem que garantir a sanidade do povo com um orçamento apertado. Só o setor financeiro no Brasil é livre. E sabe o que representa? 50% do executado orçamentário do ano passado. 50 de cada 100 reais que nós arrecadamos, despesa financeira. Não existe isso em nenhum lugar do mundo, só nós. E isso é uma guerra de poder.
concretamente, porque eles não criticam as pessoas. A mim, por exemplo, como eu não tenho rabo de palha, a crítica é que eu sou mercurial, temperamental, que eu tenho um pavio curto, para introduzir aí uma variável de terror, né? Porque se espera que o presidente da República tenha a capacidade de decidir sobre estresse com serenidade. A minha indignação nunca me tirou a serenidade de resolver as coisas, enfim. A outra questão é o Mercosul. Veja, hoje eu estava conversando com agricultores aqui, com um segmento de agricultura, e eles estavam me mostrando uma coisa que eu já estava andando sozinho, conversando com os chineses. Então, se nós deixarmos que a relação de oferta de alimentos seja uma relação ditada pelos compradores, nós não vamos explorar nem remotamente o potencial extraordinário que nós temos. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que ganhar corpo, e aqui é Brasil e Argentina, para começar já faz uma boa diferença. Mas se nós incorporarmos Uruguai e Paraguai, que é o núcleo duro do Mercosul na sua formulação original, imediatamente estabelecemos uma conversa com Nova Zelândia e Austrália, nós simplesmente poderíamos criar, eu brinquei com eles, uma OPEP do alimento. Já falei isso aqui hoje. Não para especular com o preço, mas traduzir a conversa com os grandes importadores da Europa e da China, e do Oriente Médio, com juízos de segurança alimentar, que é um valor muito mais sofisticado do que me manda uma tonelada de soja. Aí eu posso acertar, é privado o jogo, mas a diplomacia pode acertar, por exemplo, contratos de fornecimento global a um preço protegido de oscilações especulativas. Tem mil coisas para fazer, e quem tem natural liderança nesse processo é uma aliança Brasil e Argentina. Então o Mercosul, que no passado eu ajudei a escrever, era um ato de defesa contra a pressão americana por uma área de livre comércio das Américas, a ALCA, agora é uma essencialidade para nós superarmos essa divisão internacional do trabalho hostil, que marca para nós sermos um quintal de oferta de commodities baratas, e o nosso povo quer consumir o globalizado, e a conta não fecha. Antes de seguir con las preguntas, quiero agradecer la presencia también de nuestra vicedecana, Ana Catalano, que está por aquí. Después pudo llegar un poquito más tarde, después la vamos a presentar personalmente. Muchas gracias, Ana. Continuamos con las preguntas. Oi, boa noite. Eu sou de Minas Gerais, Denise, e assim, a minha pergunta tem a ver muito com o social. Sou mulher negra, ligeira, vim de uma comunidade muito pobre lá de Minas Gerais. Lá do Jequitinhonha, é Mucuri? Não, a minha família veio assim do norte, mas hoje a gente mora em Contagem, a maioria, que é aí vizinho de Belo Horizonte, né? E nada, é uma família militante, né? A minha avó fundou várias creches, né, lá na década dos 80 e tal. E essa PEC, essa emenda 95, para a gente que é afrodescendente, que é negro lá no Brasil, a maioria dos negros não tem acesso à escola e quando tem acesso, estuda menos que uma pessoa branca. Isso já com as políticas, né, de um governo progressista que possibilitou a entrada de algumas pessoas afrodescendentes à universidade e tal. Ainda assim somos a minoria, né? E recém terminei o meu mestrado na UBA, fui a primeira pessoa na UBA a tornar mestre negra, né, assim, na área da antropologia social política. E a minha pergunta... Obrigada. É um caminho que a gente traça, não é fácil, a gente luta muito para chegar, e me preocupa muito essa realidade da violência contra o povo negro, contra a comunidade LGBTIQ, né? Contra as mulheres negras. O mapa da violência não me deixa mentir, o último mapa é terrível. Também fico preocupada com a questão das pessoas que lutam pelos direitos humanos, né? Brasil e Colômbia são os países que mais matam pessoas que lutam pelos direitos humanos, ou seja, que lutam por essas pessoas como eu, né? Iguais a mim. E tá aí o caso de Marielle Franco, né? Que foi uma pessoa que conseguiu aceder a um poder
uma mulher negra, lésbica, né, que é lesbiana, pobre, né, que logrou ascender lutando em prol da comunidade negra, né, e também em prol da comunidade gay e tal. A minha pergunta é qual que é a sua proposta com relação à segurança, né, e com relação a essa questão da educação e do bem-estar da população afrodescendente. Eu não sei se eu poderia falar de um pagamento de uma dívida histórica, não sei se essa dívida vai ser paga algum dia na minha existência, né? Eu não sei, porque é uma dívida de muitos anos, são 500 anos. O Brasil foi o último país da América Latina a abolir, e mesmo assim, do Ocidente, né? E também gostaria de saber se o senhor tem intenção, remota que seja, o senhor falou aí do BBB, né, bom, bonito, barato. Eu queria saber se o senhor tem intenção de fazer alguma coligação com a bancada BBB do boi, da Bíblia e da bala, né? Porque me interessa saber, porque o futuro candidato, para mim, deve ter esse lado social bem apontado. Diante de um país que tem 54% de uma população negra, e consideravelmente são eleitores, né, a maioria são, e também gostaria de saber se no seu futuro mandato, se você ganha, né, se você tem no seu corpo político algum ministro negro, alguma mulher. Para mim é importante marcar essa diversidade também no seu futuro, né, se você for eleito na sua equipe de trabalho. Bom, o seu questionamento é um questionamento que basicamente consulta o meu projeto. Então, eu não vou ter tempo, nem peço desculpa, não serei necessariamente profundo em assuntos que são complexos, mas eu vou fazer algumas pontuações assim muito seguras do meu ponto de vista. O Projeto Nacional de Desenvolvimento que eu advogo recupera a ideia de planejamento, coordenação, supervisão, controle, objetivos nacionais permanentes, objetivos, vamos dizer, setoriais. Quem faz o quê, quanto custa e qual é o prazo praticável para que aquilo seja feito. Na prática é o seguinte: eu estou desafiando a minha equipe, que são muitas pessoas, tem mulheres negras, enfim, eu quero que haja um lugar de fala, uma questão de simbólica, isso é importante num país como o nosso, para todos esses cortes. Mas o que é que eu digo para a minha equipe? Nós precisamos ter um objetivo audacioso. Então, o meu vou estressar vocês, o Brasil deveria assumir a tarefa de ser uma França, sob o ponto de vista de indicadores socioeconômicos, em 50 anos. É muito, é pouco? Vamos lá, modestamente ou audaciosamente, eu não vou deixar por menos. Eu quero que o meu país tenha indicadores socioeconômicos equivalentes ao da França, podia ser da Espanha, da Itália, um desses países de desenvolvimento avançado, de índice de desenvolvimento humano avançado, do Mediterrâneo, mais ou menos e tal, em 50 anos. Então vamos lá, qual é o indicador de mortalidade materno-infantil da França hoje? Qual é o do Brasil? Como nós saímos daqui para lá? Quais são as metas decenais ou quinquenais? Porque eu acredito muito nisso, em planejamento e coordenação, planejamento dinâmico, não um planejamento rígido, burocrático, mas a ideia é que haja um consenso, ou pelo menos uma hegemonia moral e intelectual claro de que o país agora tem norte e que o debate político não é Chico contra o Manel ou Teresa, e sim se esse projeto deve ser acelerado, deve ser descontinuado, e se a sociedade vai proteger esse conjunto de coisas. Porque a Dilma caiu antes de nossa absoluta catatonia. Por quê? Porque nós financiamos um ciclo de consumo populista, deixamos o povo acreditar que isso tudo era responsabilidade de um grande cidadão, queridíssimo, meu amigo e tal, e que ele era a chave de tudo. E essas coisas não são muito boas. O bom é quando a gente tem um conjunto articulado, inclusive inteligível, de políticas que têm a defesa do coletivo. E aí o cidadão morre e a ideia fica. Não é? O país não fica precisando do fulano ou do Beltrano, porque nada sério se faz em 5 anos, em 10 anos. E eu tenho muita vivência, fui governador, fui prefeito. O Ceará, que é um dos estados mais pobres do Brasil, tem 77 das 100 melhores escolas básicas do país. Um dos estados mais pobres do Brasil, lá no semiárido do Nordeste. Então eu estou muito seguro, eu fui governador, a sequência de governadores lá, o povo apropriou este valor, e ai de quem descontinuar. E criou-se uma emulação entre as escolas, porque nós criamos um conjunto de inovações em que a melhor escola
é chamada a associar suas melhores práticas à pior escola do Estado. Então, a melhor escola é imediatamente chamada a assumir e contaminar com as suas boas práticas a pior escola. E com isso nós estamos começando a fazer crescer a rede toda. 77 das 100 melhores escolas do Brasil não estão em São Paulo, estão no Ceará. Só para dar um exemplo prático, porque o discurso político anda, com razão, muito desmoralizado. E aí, se nós queremos fazer isso, nós temos que ter clareza. O objetivo estratégico do Brasil, se depender da minha convicção, é enfrentar e superar a miséria e a desigualdade. Parece um truísmo, mas não é nossa hoje, não é nosso objetivo. Não é o objetivo nacional brasileiro isso. Tudo são políticas compensatórias, muito bem intencionadas, algumas tiveram efeito importante, mas nada disso está no centro estratégico das políticas do país, do desenvolvimento dele mesmo. E aí, quando você estabelecer que o Brasil vai ter que fazer isso, vai ter uma orçamentação e o pacto distributivo, conflito, para não dizer pacto, não, o conflito distributivo vai ter que ser ferido à luz do dia. E aí você tem lá quais são as clarezas do Brasil. A miséria, a desigualdade, ela pode ser tipificada, mestra, doutora, com um número: 5 brasileiros, os dedos de uma mão, 5 brasileiros têm hoje fortuna equivalente às posses de 100 milhões de nacionais do Brasil. 5 brasileiros têm fortuna equivalente às posses de 100 milhões de brasileiros. Nós somos 207 milhões de cidadãos. E aí, daí sucede um conjunto de coisas. A miséria brasileira tem endereço. E cor. Vou dizer, calma. Tem endereço. Esse endereço é o fundo do semiárido e a periferia das grandes cidades. Tem idade. Antes da cor, tem idade. E a miséria e a violência tem chacina de jovem. O Brasil assassinou 62.500 pessoas nos últimos 12 meses. 62.500 pessoas foram assassinadas no Brasil. Quase todos jovens, quase todos negros, quase todos pobres, quase todos moradores das periferias. Portanto, tem cor e idade a miséria no Brasil. Se isto é verdade, e eu sei que é verdade por uma longa vivência, as políticas todas têm que ter um recorte. O identitarismo é a fórmula com que nós, à falta de um projeto complexo, refugiamos a nossa vontade de superar as inequidades e as injustiças. Mas a soma de interesses identitários não dá o interesse nacional. O interesse nacional vai ter que ser desenhado assim, num corte matricial, em que todas as políticas têm que se lembrar deste corte. Mulheres brasileiras ganham 76% do homem pela mesma jornada de trabalho e pelo mesmo trabalho. A mesma jornada. E isso está em discussão. E candidatos A dizendo despoderadamente que isso é razoável. E ainda dizem por quê? Porque a mulher engravida. Não estou inventando nem fazendo briga contra adversário nenhum. Por agora não direi quem é aqui. Mas é preciso. Não precisa também. Mas dizem que está nas pesquisas. Percebe? Então, isto é o que tem que ser feito. Mas, fundamentalmente, o Projeto Nacional de Desenvolvimento Brasileiro tem que tomar algumas decisões. Todas essas causas, elas são mais ou menos difíceis de acelerar a superação delas em ambiente de crescimento econômico e de distribuição de renda do que em ambiente de estagnação econômica e concentração de renda. Eu tenho tentado dizer isso. Eu tenho uma turma, por exemplo, Zona Sul do Rio de Janeiro, meus amigos artistas. Meus amigos artistas perderam a ilusão das questões gerais, são todas pessoas maravilhosas, todas solidárias, todas e tal, então exacerbam as questões identitárias. Eu recentemente uma reunião na casa do Caetano Veloso, pense no sofrimento. Eu disse, o pessoal precisa ganhar eleição, eu não sou candidato a guru de costumes, porque a questão central lá era a descriminalização das drogas. E sim, eu não tenho nenhuma dificuldade de entender essas coisas, só que eu sei que o meu país é católico, crescentemente neopentecostal, e essa gente que é nossa aliada no enfrentamento da pobreza, no enfrentamento da violência, que é solidária com a questão do enfrentamento da corrupção, essa gente não quer nem ouvir falar por tabu. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos mostrar que nós somos superiores moralmente a eles, porque nós temos a capacidade de formular sem descuido, sem qualquer cuidado, nem respeitar as graves questões morais, religiosas envolvidas no temário, por exemplo,
Me perguntaram ali a questão do aborto e tal. É evidente que eu tenho minhas opiniões, mas as minhas opiniões são relevantes. Relevante é eu poder criar uma estrutura em que nós hegemonizamos o poder e inauguramos uma quadra iluminista, em que nenhum assunto é tabu e o presidente da República aceita mediar os conflitos para que o país ache, né, o caminho, enfim, da tolerância, do respeito às diferenças, etc., que é o que se impõe. Aí eu lhe digo, em vez de prometer para o futuro, eu fui prefeito de Fortaleza. O que adianta eu lhe dizer que vou fazer um governo feminista se eu fui prefeito de Fortaleza e não fui? Ou governador do Ceará e não fui? Eu posso lhe dizer, quando isso não era moda, fui prefeito em 88, 1988, faltava um tempão para você nascer. Quase metade dos meus secretários eram mulheres. Havia um negro, não é? Porque o Ceará é um estado que não teve muita escravidão, então a população negra no Ceará é pequena, mas tem muito caboclo, que é índio, né? Então o ciclo do gado não usou mão de obra escrava. Por isso o Ceará é o primeiro, sem desmerecer os heróis do meu passado, é o primeiro estado que faz a abolição da escravidão no Brasil, é o Ceará, porque economicamente não tinha tanta centralidade, não é? Deu para enfrentar a elite com êxito. E o Centro Cultural de Fortaleza, dá para ver na internet, é muito bonito, eu que fiz, chama Dragão do Mar, que é um negro emancipado que fazia o transbordo dos escravos por Jangada, que não tinha porto. E ele liderou uma sublevação e um belo dia tomaram a rebeldia de não transportar mais escravos, não se embarca mais escravos no Ceará. E isso é a nossa data de alforria, que um tempão antes do Brasil aboliu a escravidão lá. E no governo do Ceará também eu fui governador em 1990, aí você já tinha nascido, devia ter uns 3 anos. Eu também, quase metade dos meus secretários, do orçamento, mais da metade, eram dirigidos por mulheres. E o PDT, o meu partido, tem um movimento LGBT muito forte e eu tenho um compromisso público também de dar um sinal de afirmação identitária para eles no meu governo. É porque ela pediu um programa de governo quase todo. Cotas têm que ser mantidas. Posso perguntar? Boa noite. Primeiramente, eu queria fazer 2 perguntas, mas primeiramente eu queria agradecer ao senhor. Como argentino, eu visitei o país sabendo a importância que tem o Brasil para o nosso desenvolvimento, para a política, coisa que foi não tomada com importância pela elite política da Argentina e do Brasil. Eu acho que também essa relação binacional necessária. Segundo, como membro dessa universidade, como estudante, é um orgulho ter o senhor. E terceiro, como militante político, porque acho que o senhor é o elemento que hoje tem esquerda no Brasil para a união. Eu acho que o senhor é a possibilidade da esquerda de ter uma candidatura unificada, mas essa é uma opinião minha que vai além. As minhas 2 perguntas... e porque eu conheci o Dragão do Mar, eu conheço Fortaleza, muito bom. Além disso, eu fui ano passado. Enfim, eu queria perguntar 2 coisas relativas à política exterior do Brasil, sabendo que a política exterior do governo Lula, principalmente com a ideia de política ativa e altiva do Celso Amorim e do Marco Aurélio Garcia, agora, desde minha opinião, está diminuindo e o papel, o peso específico do Brasil está diminuindo absolutamente no mundo. E eu queria saber qual é a proposta do senhor em relação à política exterior, qual vai ser o plano do Brasil para ser outra vez um ator importante no mundo e retomar essa ideia de uma potência que eu acho que é muito necessária para a região ser um ator internacionalmente. Eu acho muito interessante essa proposta da OPEP e dos alimentos, mas além disso, vindo para a região, qual é também a ideia que tem o senhor a respeito do Mercosul no sentido de no momento de hegemonia ou de tentar instalar uma hegemonia neoliberal, qual é a proposta do senhor para conduzir o Mercosul, porque essa liderança brasileira é muito necessária para a região, para sair para o mundo como um ator novamente? Muito obrigado. Muito obrigado. Vai fazer. Então eu preciso, Vicente, por favor, um papelzinho para tomar notas aqui. Vicente faz para mim. E a Gisele me devolve meus óculos. Boa noite. Então, Ciro, minha pergunta é em relação ao superávit primário, né? A dívida pública do Brasil.
a gente vê os deputados falando que a gente tem que fazer uma reforma na Previdência, às vezes falta dinheiro para assistência estudantil, e como que falta tanto dinheiro se metade do nosso PIB vai para bancos, né? Eu queria entender um pouco disso, eu não consigo entender isso. É difícil mesmo. E em relação à auditoria da dívida, tem alguma... faz sentido? É pautável isso? ¿Puedo preguntar en español? Sí, claro. Despacio. Despacio, por favor. Bien. Habló de pactos distributivos, habló de la necesidad de conciliar capital y trabajo, y habló a su vez de un marco internacional hostil en el cual la mitad del presupuesto se destina a la deuda. En tiempos de limitaciones por las OMCs, por la OMC, por la cantidad de actores internacionales, digo, OMC, OCDE, que restringen el campo de acción de los estados, en tiempos en los cuales no parece que entre las organizaciones del capital de Brasil y las organizaciones del trabajo haya demasiado campo común, porque es lo que desencadenó quizá la crisis. ¿Cómo se puede pensar un campo distributivo? ¿Con qué herramientas? Deixa-me três, porque são assuntos um pouco complexos. Sim. Ok, combinado. Não, quatro, tá. São perguntas que vão ser mais diretas, não são tão abertas. Meu nome é Lucas, sou engenheiro de qualidade, casado com a neta de João Bidelmon de Sobral. Jura? Sim. É filha de quem? Da Lena? Eu da dona Neila. Da Lena? A filha dela é minha esposa. Da minha cidade, no interior do Ceará. Sim. Sou fortalezense. A primeira pergunta é, se porventura você não ganhar, se você não pensa em ser prefeito ou governador do Ceará novamente, porque eu tenho 30 anos, não cheguei a ver você realmente na política, assim como muitas pessoas, e se isso não poderia posteriormente alavancar uma futura presidência. Segunda, eu trabalho em uma empresa de energia eólica, como você pensa em energia eólica dentro da matriz energética brasileira, e uma pergunta só para descontrair, o que você acha de heavy metal? De? Heavy metal. Heavy metal. Política exterior. O Brasil tem oscilado entre uma política exterior como está hoje, meramente promotora de venda, e hoje viu isso, porque nem isso está se fazendo com o mínimo de eficiência. O Brasil virou um país irrelevante, absolutamente irrelevante. No debate norte-americano, Hillary Clinton e Trump, a palavra Brasil não foi mencionada uma única vez sequer. O que é uma coisa constrangedora, mas abre também uma oportunidade, penso eu. E a política externa brasileira, para mim, ao contrário do que é a nossa tradição no Brasil, de países grandes, populações, a população não se interessa por esse assunto e os políticos não tratam disso com o povo. Como também não se trata de defesa. E, na minha opinião, um projeto nacional de desenvolvimento precisa se sustentar. Para se sustentar, para ser viável, não basta ter um desenho de formação bruta de capital, de coordenação estratégica do governo, empresários, universidade, como eu já desenhei aqui na palestra. É preciso se sustentar em duas pernas muito sólidas. Um projeto de defesa, com os nossos princípios gerais, de não agressão, de não intervenção, de solução pacífica dos conflitos, mas para ter uma capacidade dissuasória capaz de nos impor aos nossos desejos internos, se fazerem respeitados. Muito mais pensando para fora do que para a vizinhança, nós temos clareza, não é? E a política exterior. A política exterior brasileira, se depender de mim, será guiada por dois conjuntos de valores. Inclusive, eu vou dividir essas tarefas. O Brasil voltará a lutar no mundo, não é, por uma ordem multilateral, assentada no direito, na solução pacífica dos conflitos, na não intervenção, numa preocupação central com refugiados, não é, e com os grandes temas do planeta, como o aquecimento global, etc, 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 etc.
Não ponham nisso mais a ênfase que o Celso Amorim e o Lula puseram de buscar um lugar no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Acho que é uma digressão desnecessária, causa insegurança na região, porque a primeira guia, neste conjunto de valores do primeiro bloco e do segundo, eu tratarei, não é essa, senão a razão de eu estar aqui na hora que eu estou precisando pedir votos lá, né? Eu estou aqui na Argentina, é porque o Brasil, como primeiro movimento, vai ser remover, quanto mais rápido e objetivamente possível, as desconfianças que nós semeamos a partir do golpe que aconteceu lá. O comportamento do Brasil em relação à Venezuela é pusilânime do governo brasileiro e não é para passar a mão na cabeça do regime, é cumprir o nosso papel e com a Argentina junto, de mediar, de desarmar o potencial de conflito que está ali e não de ser gendarme constrangedor já de um grave momento de constrangimento que a população venezuelana está passando. Mas nós também, depois de décadas, séculos de desconsciência removida durante o período Lula, eu fui ministro do presidente Lula, ajudei também a pensar essas coisas, nós estamos com um conflito com Bolívia, de novo, estamos com um conflito com a Colômbia, de novo, conflitos, vamos dizer, potenciais. Imagina a Colômbia convidada para participar da OTAN. Imagina isso, né? A Organização do Tratado do Atlântico Norte, não me consta que ali esteja o Atlântico Norte. O que é que nós estamos vendo nisso? Estamos vendo nisso um processo de degradação, né, daquilo que nós estamos nos esforçando. O Mercosul coeso, evoluindo para um entendimento com o Unasul, com agências multilaterais regionais capazes de financiamentos rebeldes a Bretton Woods, um BRICS, um mesmo conjunto de valores, etc. Então, remover, e isso tem que ser feito em passo a passo com a Argentina, com coisas práticas. Por exemplo, a partir da agenda, né, da Argentina liderando como está o G20, o Brasil perde uma oportunidade de ouro de apoiar a Argentina, reforçar uma agenda nessa área. Agora vem o Japão, que vai inverter tudo em matéria de centralidade das questões que a Argentina defendeu sozinha, sem o suporte do Brasil. Então, eu estou muito ligado nessas coisas todas e o primeiro passo geopolítico é este: tentar restaurar a confiança e a integração latino-americana, sul-americana por primeiro. Ato contínuo, o Brasil precisa atuar por si, mas também neste passo vejo muita convergência, muita sinergia com a Argentina, buscando na parceria internacional 3 valores. São todos muito polêmicos, muito complexos, mas nós temos condição juntos de conseguir muito êxito relativo nisso. Primeiro, obter um regime de preferências industriais, preferências comerciais industriais em setores que são mais simples de serem eleitos e que a Argentina, num processo de bilateralismo, também deveria, penso eu, ou poderia, se fosse seu desejo, escolher um esforço de industrialização aqui, na linha do que eu conversei, que não dá para pagar eletroeletrônica, informática e tal com commodities, né? Segundo, o regime de transferências tecnológicas sensíveis em setores onde também nós tomamos a deliberação de buscar uma espécie de fast track, enquanto a gente reforça a matrícula na universidade, faz uma aposta em ciência e tecnologia regional, que é debilíssimo que nós temos hoje, tentar um fast track em alguns setores mais sensíveis, né? No caso brasileiro, é bioenergia, petróleo e gás, complexo industrial da saúde, complexo industrial da defesa, que vem coisas mais sensíveis, como propulsão nuclear, satélite. Eu estive agora na França conversando, há alternativas, fizemos um acordo com a Suécia muito rico, de transferência de tecnologia de caças, né, mas com usos civis extremamente generosos. Esse é um exemplo de que é possível perfurar aquilo que parece ser uma interdição. E, por fim, lutar por um multilateralismo financeiro independente de Bretton Woods. O Banco do BRICS é muito débil, muito pequeno. Tenho conversado com amigos argentinos sobre a oportunidade de um banco de desenvolvimento aqui, né, aqui na Argentina, que falta esse banco de desenvolvimento. O Brasil tem uma boa vivência com idas e vindas, mas o BNDES brasileiro era maior do que o Banco Mundial. E isso nos permite muita autonomia. Então, a guia será por essas 2 unidades. Eu não tenho problema nenhum com os americanos. Nenhum.
Porém, eu compreendo que nós precisamos buscar do prazo próprio, com a moderação necessária, a humildade necessária, mas com a altivez necessária, que nós um dia, o mais breve possível, sejamos vistos por ele como nações amigas e não como protetorado. Eu digo, brincando com os norte-americanos, eu digo, tipo uma França, não é? Tipo uma França que, de novo, é um país amigo, está na OTAN, mas a França, por exemplo, nesse momento está em profunda e grave divergência com os norte-americanos pela ruptura unilateral da presença americana no acordo do Irã, da desnuclearização do Irã, que é um equívoco estúpido, grosseiro, que vai agravar ainda mais a instabilidade na região. E o Irã é um país grande, não é um pequeno país. Pensei que tinha acabado. Sim, a dívida pública brasileira precisa ser auditada. Essa é uma ordem constitucional que não foi cumprida, é um dispositivo da Constituição, e eu apenas digo que isso aqui não é ato de valentia. Quem foi que me perguntou para eu olhar? Isso aqui não pode ser um ato de valentia. Não precisamos desse tipo de valentia. Por quê? Porque esse é um assunto muito sensível. Dívida pública corresponde no seu conjunto majoritário à poupança da sociedade. Então, qualquer brincadeira, qualquer disruptura aqui acaba prejudicando os setores da sociedade. No caso brasileiro, o FGTS dos trabalhadores, que é um ativo que pertence aos trabalhadores e é um passivo da União Federal. Então, se eu brinco com isso, eu esterilizo o patrimônio dos trabalhadores. A caderneta de poupança do nosso povo, que é uma tradição do micropoupador, da viúva, das pessoas. Então, aquilo é um ativo que você tem na confiança de que o governo, na hora própria que você desejar, lhe devolve. Você não pode brincar com isso. E é um componente menor, não irrelevante, mas bem menor, de especulação. Esse componente, que é o mega capital, etc., eu acho que vai assistir às eleições do Brasil de fora. Então, esta brincadeira do câmbio agora é só brincadeira. Lá na frente, se parecer que eu vou ganhar a eleição, ou se o cara do PT, o Haddad, vai ganhar a eleição, o Bolsonaro vai ganhar a eleição, qualquer um desses que não seja, vamos dizer, marketing friendly, como a juízo deles, eles vão especular contra o real, provocar uma crise e obrigar o governo a tomar posse de joelho. Eles sabem que eu conheço isso, de todos os candidatos, um pouquinho mais treinado sou eu, e a minha é que mais temo, porque eu também tenho caminho de resolver essa equação. Não é 50% do PIB. A dívida pública brasileira custa 50% do orçamento. Então, o orçamento é o pressuposto em castelhano. Então, o Brasil arrecada R$100 de impostos, todos eles, e aplica R$51,70 em despesa financeira, sobrando, portanto, 48,3% para tudo o mais. Desses 48,3%, 29% são previdência social, com uma distorção por dentro. 2% dos beneficiários levam 1/4 de todo o benefício. Os políticos, os juízes, os procuradores, as corporações poderosas do serviço público e tal. E o resto, 19%, é tudo mais. Educação, saúde, segurança, ponte, porto, aeroporto, ciência, tecnologia, cultura, tudo mais. É em cima desses 19% que eles meteram a PEC 95, que congela por 20 anos a expansão, ou seja, para controlar o desequilíbrio orçamentário, nós deixamos 51,7 mais 29 livres e pesamos todo o peso em cima da agenda popular. Por quê? Porque quem defende esses outros interesses são minorias ativas, organizadas, e quem defenderia, teoricamente, aqueles outros interesses é o nosso povo, difuso, desorganizado, desinformado e tendente, como todo oprimido acaba fazendo, a replicar a ideologia do opressor. Então, o povo é contra. O Brasil, para ver que tem saída, o Brasil é um de 2 países do mundo que não cobra imposto sobre lucros empresariais, lucros e dividendos. O Brasil é a Estônia. Isso aí, em linha com o mundo, tem que cobrar. Só que eu, quando anuncio isso, eles vêm violento contra mim. E a população tende, nesse primeiro momento, a dizer, não, mais imposto, chega, já é imposto demais. Se você perguntar na rua quem é a favor de imposto, dá 90% contra. Então a gente brinca lá no Brasil que o Brasil é um país meio exótico, é onde prostituta se apaixona, né? Traficante de mulher é ciumento
traficante de droga se vicia e pobre é de direita. Então é um país muito esquisito esse, mas é uma brincadeira, nós não precisamos nos martirizar tanto assim. Algum companheiro me pergunta sobre a questão de capital e trabalho. Eu não estou alimentando nenhuma ilusão, porque esta contradição não é conciliável. Quem me perguntou foi o Stélio. Esta contradição é inconciliável. É preciso separar o capital agora. E isso aconteceu recentemente nos Estados Unidos, para minha grave surpresa. Eu passei 1 ano e meio em Boston, na Law School de Harvard, tem uma certa intimidade lá com o circuito universitário e tal. O Trump é um fenômeno que eu jamais imaginei que pudesse acontecer. Por que ele acontece? Porque há uma brutal fissura hoje entre o mundo da produção e o mundo do rentismo. Ambos são capital, e aqui está o trabalho. Mas o mundo do rentismo, vis-à-vis o mundo da produção no mundo, tem uma tensão. E no Brasil, uma fissura profunda. Então, a burguesia industrial brasileira está em extinção. E ela, ao trabalhar, ao ir para o negócio, ela percebe que tem uma coisa errada. Mas como ela é criptoconservadora, ideologicamente, ela apropria o excedente, pequeno que seja, ainda que descapitaliza a empresa, e hospeda no rentismo. Aí fica reacionária. E pede mudança. Onde é que ela pede mudança? Nos outros custos incorrentes da competitividade sistêmica. O custo do trabalho, o custo da previdência e o custo tributário que financia as contas públicas. Como é que eu faço isso? Não alimente ilusão. O que eu preciso fazer é transformar o rentismo numa atividade menos rentável do que a produção. Simples de falar, complexo de fazer, mas praticável. Então, o que eu preciso fazer é trazer a taxa de juros na ponta para um nível qualquer inferior à rentabilidade média dos negócios da economia real. Ao fazer isso, eu desmonto a esquizofrenia de apropriar excedentes e aplicar numa coisa e ficar reacionário. E ele, então, vai perceber claramente que o caminho da produção é hostil, é hostilizado pelo caminho do rentismo. Isso é um conflito global, no mundo inteiro. Eu tenho a impressão que o Brasil, pela caricatura, pode ser o primeiro lugar onde a gente tenha êxito político. Eu quero correr esse risco. Senão, não quero ser. Porque o próximo presidente também vai ser desmoralizado. Qualquer que seja ele, se não mexer nisso. Né? Então, eu estou falando claro. Cada dia mais as pessoas estão prestando atenção em mim. E, enfim, até eles próprios já começam a olhar. Então, estou propondo. Eu não tenho um dia de déficit na minha carreira. Prefeito da 5ª cidade brasileira, governador do 8º estado brasileiro, ministro da Fazenda, nem um dia de déficit. Então, por que eu sou um cara inconfiável? Agora, evidentemente, o que eu estou propondo? Eu vou aumentar o imposto, vou introduzir o imposto sobre lucros e dividendos. O imposto sobre herança no Brasil é 4%, na América do Norte, na República Bolivariana dos Estados Unidos, dirigida pelo camarada Donald Trump, é 29%, a alíquota menor. Eu estou propondo com clareza para as grandes heranças um tributo progressivo com alíquota progressiva. Então, aqui é uma ideia. Se eu conseguir quebrar a tradição conservadora de que o povo pobre vota contra quem fala em imposto, eu ganho. E eu estou explicando, porque isso vai fazer em concomitância, e é tão trágica a venda brasileira que é possível. Você, ao mesmo passo que aumenta, diminuir tributação incidente sobre consumo. Hoje, um pobre brasileiro lá no Vale do Jequitinhonha, quando liga a energia, lá em Minas Gerais, paga 40% de imposto, sem saber que é tributação indireta sobre o consumo. Então, estou pensando em introduzir, que aqui já existe o IVA, e fazer uma espécie de reintegro, ou seja, uma devolução para a população cadastrada até 2 salários mínimos. Isso é uma revolução no Brasil, e dá para fazer. Vamos ver se eu consigo viabilizar politicamente isso, ou eleitoralmente. Se o senhor não ganhar, bom, eu já tinha decidido que não ia mais participar da política. Cadê o meu conterrâneo? Saiu? Está ali. Eu já fui prefeito, já fui governador, estou feliz da vida, ajudei a treinar uma nova geração e só volto para a política por causa do golpe. E a minha última eleição é essa. Então, eu agora estou interessado em ajudar os jovens, acho que era minha obrigação apresentar uma contradição a esse momento trágico do Brasil, mas essa será a minha última eleição. Sem qualquer tipo de mágoa. E na minha mente eu acho que eu vou ganhar. Tem uma chance crescente. Energia eólica.
por coincidência, porque eu também estou na estrada há muito tempo e tenho a cabeça ligada nessas coisas de futuro a vida inteira, as primeiras 4 torres eólicas que vieram ao Brasil foram trazidas por mim como doação da Siemens e do KfW alemão. Elas estão lá na ponta do Mocoripe, são miudinhas, você pode ver ali. E dali nós fizemos um mapa, o primeiro estado que fez o mapa de ventos, que é preciso, porque a energia eólica ela não é estável. O vento tem estações e ela não acumula. Então hoje o Ceará tem redundância, porque quando está na estação, o parque eólico 100% abastece o Ceará. O Brasil está longe de ocupar o potencial que tem nesta energia e em outras. Biomassa é uma delas importantes, e a energia solar, sendo que hoje, de novo, o Brasil está importando as células fotovoltaicas da China. Isso não tem nenhum cabimento, né? E ela não ganhou escala ainda, mas o megawatt-hora eólico já é mais barato do que o hidráulico, para nós no Ceará. E isso eu gosto de heavy metal, sim. E é engraçado, porque no começo eu achava aquilo um barulho. Era Alice Cooper, não sei o que, os primeiros, né, metaleiros, eu achava aquilo um barulho, e agora eu acho melódico. Então eu fui evoluindo, né? Mas eu gosto, eu preciso de um certo estado de espírito. Eu, por exemplo, amo um tango, Astor Piazzolla, eu tenho tudo. Hoje mesmo, se tivessem deixado acabar sair isso daqui, eu ia procurar uma casa de tango para ouvir, dançar com a minha linda mulher, né? Mas ainda temos um jantar e umas conversas aí, porque fazer política é preciso, ouvir heavy metal só quando possível. Ciro, todos nos queremos sacar una foto contigo. Así que yo voy a proponer lo siguiente. Les voy a pedir a todos que se pongan de pie. Nosotros vamos a bajar ahí y el fotógrafo va a hacer una maravilla, que es sacarnos... Por favor, acérquense todo lo que puedan, ¿no?